Exércitos dos filisteus cercam Israel. Saul ficou desesperado e então ele busca o Senhor, consulta o Senhor por sonhos, por profetas, por Urim, Tumim, e ele não encontra resposta. O que Saul faz? Saul então decide procurar uma mulher que fala com os mortos, uma necromante. Os seus soldados entregam a localização onde ele poderia encontrar-se com essa mulher, a cidade de Endor. E Saul vai atrás dessa mulher. O que vai acontecer ali? Aparecerá o espírito de Samuel ou Saul será enganado por um demônio? Você quer descobrir? Este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. Fique conosco para descobrir o que realmente aconteceu naquele. 1 Samuel 28:19 nos mostra o seguinte, que um espírito aparece naquele local e diz o seguinte: o espírito fala com Saul e diz: e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. O espírito diz: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. 1 Samuel 28, verso 19. Então, Israel, o rei de Israel, os seus filhos, todos seriam entregues nas mãos dos filisteus, segundo aquele espírito. Mas quem era esse espírito? Era Samuel ou era um demônio? Samuel apareceu naquela sessão? Quem aparece na sessão de Endor? Vamos ver aqui algumas possíveis respostas e seus argumentos. Primeiro, para alguns era um demônio. Afinal, Deus não permite que as almas dos mortos voltem. Essa coisa de sessão espírita, isso aí não existe, é heresia. Segundo, se realmente era Samuel sendo justo, jamais iria dizer que Saul e seus filhos iam se unir a ele no pós-vida. Ou seja, justos e injustos morando no mesmo lugar, morando no paraíso, isso é uma heresia completa. Não pode ter sido o espírito de Samuel. Logo, foi um demônio falando mentiras. Para outros, sim, foi o espírito de Samuel. Afinal de contas, não havia o conceito de demônio no Velho Testamento. Tem espíritos bons e espíritos maus, mas que estão sempre fazendo a vontade de Yahvé, fazendo a vontade de Deus. Não existem espíritos que se voltam contra Deus. Outro ponto, o lugar pós-morte era o mesmo para justos e ímpios. Logo, aquele espírito não estava mentindo. Após a morte, justos e injustos vão para o mesmo lugar, vão para o Sheol. Essa era a crença veterotestamentária, essa era a crença do Velho Testamento. Quem apareceu naquela sessão? Bom, vamos ao texto. Respondendo, o próprio texto nos diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, 1 Samuel 28, verso 12. O próprio texto é muito claro em dizer quem aparece naquela sessão. O autor é incisivo no verso 12 e nos versos seguintes. Versículo 15. Samuel disse a Saul, verso 16. Então disse Samuel, verso 20. Saul foi tomado por um grande medo por causa das palavras de quem? De um demônio? Da própria mulher que fingia ser Samuel? Não, o autor diz: Saul foi tomado por um grande medo por causa das palavras de Samuel. A Bíblia é muito clara em todos esses versículos, a começar do verso 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, logo para o autor é inegável que ele está falando que quem aparece na sessão foi Samuel. Mas seria um espírito mau? Sei lá. Talvez o autor ele não quer se meter. Ele está meio que de forma impessoal narrando um fato. Bom, quando a gente olha na Bíblia uma situação em que alguém está mentindo, o texto denuncia isso, tá? Então, houve uma situação em que um profeta de Judá recebeu a incumbência de entregar uma profecia contra o rei Jeroboão, do reino do norte, do reino de Israel. E a ideia era ele entregar a profecia e voltar, não ficar no reino do norte. Então, ele entrega a profecia e volta. Mas um outro profeta vai atrás dele para convencê-lo a entrar na sua casa, comer um pouco de pão e beber água.
E ele vai atrás do profeta de Judá. E o profeta de Judá, ao ouvi-lo, né, diz, não, olha só, eu não posso ir contigo. O Senhor disse que eu tinha que cumprir com uma missão que era entregar a profecia. Eu já fiz isso. Então eu não posso voltar, tá bom? Eu tinha que entregar a profecia e sair do reino do norte. Mas então o profeta que queria convencê-lo a voltar diz o seguinte: respondeu-lhe o outro profeta: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. 1 Reis 13, verso 18. Uma situação de alguém que diz que foi usado por Deus ou que viu um anjo e o anjo entregou uma mensagem. Mas isso não era verdade. Essa mensagem do anjo, suposto anjo, nunca aconteceu. E o texto deixa claro, o que o profeta está falando para o outro era mentira. O texto bíblico denuncia quando alguém está mentindo. Na Septuaginta, nós temos mais evidência de que quem apareceu naquela sessão foi Samuel. O autor já deixa isso muito claro, isso já basta, mas a Septuaginta fala também dessa situação. Em 1 Crônicas 10, 13 é dito o seguinte: por isso Saul morreu pelas suas transgressões cometidas contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, que ele não guardara, porque interrogara e consultara uma necromante. E Samuel, o profeta, respondeu. Isso você só vai encontrar na Septuaginta, tá, gente? Se você pegar agora a sua Bíblia e olhar no Velho Testamento, não vai estar essa última parte. E Samuel, o profeta, respondeu. Mas se você procurar um texto da Septuaginta, e eu vou deixar o link aí embaixo, você pode clicar e ver como é que o texto na Septuaginta mostra que, para os autores da Septuaginta, quem aparece na seção de Endor é Samuel. Em Eclesiástico, que é um livro deuterocanônico para os católicos e apócrifo para os evangélicos, também nós temos referência à situação de Endor. O texto diz o seguinte, Eclesiástico 46, verso 23. Depois disto, Samuel morreu e apareceu ao rei. Predisse-lhe o fim da sua vida e levantou a sua voz de debaixo da terra, profetizando para destruir a impiedade do povo. Eclesiástico 46, verso 23. Mas essa parte, amanhã estareis comigo, verso 19 de 1 Samuel 28. Como assim? O Samuel era uma boa pessoa. Como é que ele e Saul estariam no mesmo lugar no pós-morte? Samuel e Saul estariam no paraíso? Isto faz sentido, biblicamente? Samuel não deveria estar no céu? Como é que Saul iria acompanhar se Saul era um ímpio? Saul deveria ir para o inferno. Não é contraditório o que esse espírito falou? Será que era Samuel mesmo? Samuel cometeu uma heresia? Bom, de acordo com o Velho Testamento, todos os mortos iam para o mesmo lugar. Jó 3, versos 8 a 19 e Jó 10, versículo 21, 22, 14, 21 e 22. Essas são algumas referências que mostram que, no Antigo Testamento, todos os mortos iam para a mesma região, para o mundo dos mortos, para o Sheol. Amanhã estareis comigo. Alguns ainda insistem e dizem, bom, na verdade, Saul morreu 3 dias depois com seus filhos. 3 dias depois, não foi amanhã. E essa profecia não se cumpriu. Será? A palavra amanhã no hebraico é a palavra mahar, que pode significar literalmente amanhã, Números 16, 16, ou um tempo ainda indefinido no futuro, Gênesis 30, verso 23, Deuteronômio 6, verso 20. Em Deuteronômio 6, 20 nós temos o seguinte, quando teu filho te perguntar no futuro, mahar ou machar, dizendo, o que significa os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Olha o texto. Quando teu filho te perguntar no futuro, machar ou mahar, portanto, futuro, um tempo indefinido, não é algo, um amanhã como se fosse o dia seguinte.
em algum momento no futuro, tá certo? E aí o texto pode ser traduzido como amanhã, né? Quando teu filho te perguntar amanhã sobre esse culto, ou quando teu filho te perguntar no futuro. As duas traduções são possíveis, porque machar ou mahar significa amanhã no sentido de um tempo indefinido, não necessariamente no sentido de dia seguinte. Significa apenas algum momento no futuro, um momento não muito distante, é um momento próximo, mas indefinido, ok? Assim, a tradução amanhã tu e teus filhos estareis comigo pode ficar assim: breve tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, o Espírito não estava mentindo. Ele disse que em breve Saul e seus filhos estariam com ele. E realmente não demorou muito para que eles se juntassem. Logo, a profecia não falhou. No judaísmo pós-exílico, ou seja, quando os israelitas voltam da Babilônia, essa ideia lá de 1 Samuel 28, essa ideia foi expandida, pois em Hagá 4b, 9, um texto ali feito entre os séculos 5 a 6, né, a data final da composição da Hagá foi séculos 5 a 6 depois de Cristo. Neste texto, tá? Há um desenvolvimento da ideia do que acontece em Endor. E nesse texto é dito o seguinte: a Guemará pergunta, no caso de Samuel, o que é que ele temia? Como está escrito, e a mulher disse a Saul: vejo um ser divino subindo, um Elohim, que sobe da terra. A Elohim, o autor, né, da Guemará, fala o seguinte: essa palavra Elohim indica que havia dois deles. Um deles era Samuel, mas o outro quem era? A Guemará explica que Samuel foi e tirou Moisés, trouxe Moisés com ele. Então, já no desenvolvimento posterior, a tradição rabínica entende que não só Samuel, mas quando Samuel veio, ele trouxe consigo Moshe, ou seja, Moisés. Veja o desenvolvimento da tradição. No tratado do Rabi Eliezer, capítulo 33, verso 10, Biker de Rabi Eliezer 33, 10, é dito o seguinte, também desenvolvendo essa narrativa. A necromante trouxe Samuel, o profeta, e os mortos viram Samuel subindo. Olha, aqui não é simplesmente Samuel trazendo Moisés. O Rabi Eliezer desenvolve mais essa ideia e diz que quando Samuel vem, quando ele vem subindo, os mortos veem ele subindo e eles sobem com ele, pensando que já era chegado o dia da ressurreição dos mortos. Alguns chegam a dizer, muitos homens justos vieram com Samuel naquela hora. Então, já para o Rabi Eliezer, não foi só Samuel que aparece, nem só Moisés. Os mortos, santos, justos, acabam vindo com ele, porque entendem que aquele já era o dia da ressurreição, né? O Tratado Rabi Eliezer 33, verso 10. Então, essa ideia, né, quem aparece realmente em Endor, um espírito ou um demônio? O autor do texto de Samuel é muito claro. É Samuel que aparece. E vendo, pois, a mulher Samuel, Saul ficou atormentado pelas palavras de quem? Pelas palavras de Samuel. E isso foi desenvolvido a posteriori pela tradição rabínica. Primeiro se dizendo que além de Samuel, Moisés aparece. E posteriormente não só Moisés, mas os outros mortos, porque achavam que era o dia da ressurreição. Gostou? Curta, comente, compartilhe. E se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Dê um retorno ao canal para que possamos produzir mais vídeos e com mais qualidade. Comente o que você achou. Achou interessante? Faltou alguma informação? Discorda de alguma coisa? Por favor, coloque nos comentários. Obrigado.